É interessante essa fala do Freud, porque ele conta um pouco, de uma forma muito sintética, a resistência, como ele diz, que ele deu sorte e fez algumas descobertas que ninguém conhecia, mas que teve que pagar muito caro por isso. Ele fala que ainda teria que pagar por isso, quer dizer, a luta não terminou. Ele tinha consciência da resistência que era oferecida às descobertas dele, principalmente no âmbito sexual, né? Essa coisa da sexualidade infantil, aquilo que os psicanalistas chamam de romance familiar, ou núcleo edípico. E nessa série de descobertas sobre a vida psíquica que Freud fez, Pondé, o sexo era uma chave importante para ele entender tudo mais, não é? Aí a gente tem a impressão que depois de Freud o sexo virou uma outra coisa e virou uma coisa melhor. O sexo passou a ser algo melhor depois de Freud para as pessoas? Olha, tem um psicanalista francês chamado Jacques Lacan, que nasceu em 1901, morreu em 1981, muito importante. Grande parte da vida dele ele fez uma releitura do Freud e, grosso modo, os últimos 30 anos da vida dele, ele criou, digamos assim, a sua própria teoria psicanalítica a partir do Freud. E ele tem uma frase que é muito comum entre pessoas que estudam Lacan, que inclusive é uma frase meio anedótica, que é o seguinte: não existe relação sexual. É uma tradução da frase do Lacan que é il n'y a pas de rapport sexuel, que em francês ela tem um significado mais claro do que a versão brasileira do português, que é, o Lacan não quer dizer que não existe relação sexual, no sentido de que alguém levanta a mão e diz, olha, eu transei hoje com a minha mulher, não é isso que ele quer dizer. Logo existe relação sexual, não. O que o Lacan quer dizer é que não existe, a partir da teoria freudiana, nenhuma relação sexual que seja simétrica, que o encaixe, não no sentido mecânico, mas no sentido psíquico, seja pleno. Portanto, não vai adiantar a histeria de dizerem por aí que existe um gênero para cada pessoa, para fazer criar uma sexualidade completamente saudável, porque o sexo nunca é saudável. Então, essa frase de Lacan significa que não existe um equilíbrio, uma justeza, na verdade. Exatamente. Não existe sexualidade nem ato sexual que seja plenamente normal ou plenamente correto. Não existe, não é possível se resolver o sexo politicamente. Não adianta querer dizer que as pessoas não vão sofrer, que o sexo não esteja permeado por traços de violência, de medo, de insegurança.